Hoje vou falar sobre o documentário de finanças pessoais que está na Netflix que se chama Como Lidar com o Dinheiro. Não só vou deixar ficar aqui a minha opinião, como também vamos fazer uma análise do que é que poderia ter sido melhor, inclusive fazer a transposição para a realidade portuguesa. Olá a todos, o meu nome é Ariana Nunes e este é o canal Renda Maior. Antes de falarmos sobre este documentário de finanças pessoais na Netflix, queria aproveitar para indicar que a revista Gerente, uma revista de fiscalidade e contabilidade em Portugal, fez uma parceria com o projeto Renda Maior para poder oferecer a cada pessoa que faça uma assinatura anual um livro Multiplique o seu dinheiro. Vocês vão ter o link na descrição para saber mais sobre esta oferta. O nome deste documentário é Get Smart with Money, ou em português Como Lidar com o Dinheiro, e tem uma classificação de 5.7 no IMDb. Infelizmente é uma classificação baixa, porém aquilo que vocês vão ver neste documentário são 4 histórias totalmente diferentes, todas que efetivamente têm o mesmo problema: como gerir e lidar com o dinheiro. De qualquer das maneiras, esta hora e meia que vocês passam a ver Netflix pode servir também para fazerem uma análise aos vossos investimentos e, obviamente, ao vosso dinheiro em geral. De forma a não entrar em muitos detalhes, vou aqui rapidamente resumir então as histórias que são apresentadas neste documentário. Inicialmente consiste então em 4 educadores financeiros conhecidos da internet, seja porque são bloggers, youtubers, instagramers ou até autores, que vão escolher de várias candidaturas 4 pessoas para as ajudar durante um ano, em termos de consultoria e, obviamente, acompanhamento. De qualquer das maneiras, existem aqui alguns que são reconhecidos nos Estados Unidos, mas um deles é muito conhecido, principalmente para quem é adepto do movimento FIRE de independência financeira, que é o Pete Adney, mais conhecido por Mr. Money Mustache. Começado então pelo Pete Adney, o Mr. Money Mustache, nós temos então a história de 2 pessoas, um casal que ele escolheu para ajudar durante o ano. Um casal com qualificações, em que ele ficou desempregado na pandemia, apesar de ser engenheiro, e ela também ter um emprego online, mas ser um emprego em grande escala, portanto ela estava a ser uma espécie de coach, psicólogo online, e isso estava a dar muito dinheiro, e durante esse ano todo a transformação foi feita para os acompanhar a reduzir o seu estilo de vida, aumentar a sua capacidade financeira para poderem investir e até, quem sabe, atingir a liberdade financeira, como o próprio Pete Adney, o Mr. Money Mustache, atingiu. De seguida, outro educador financeiro chama-se Ross McDonald, ajudou um jogador de futebol americano, o Tess, a tentar aqui passar por um momento de ter grandes oscilações financeiras na sua vida. Porquê? Porque ganhou muito dinheiro enquanto jogador de futebol americano, depois ficou sem trabalhar devido a uma lesão e depois voltou então ao ativo. E durante esse período ele de facto investiu bastante, mas investiu em coisas que não devia, como por exemplo tais como relógios, roupas e entre outras coisas fúteis, mas também acabou por ajudar a família, nomeadamente comprou uma casa para a mãe. De qualquer das maneiras, este jogador teve oscilações em relação aos seus rendimentos e uma das coisas que o Ross se focou foi ajudá-lo a investir para o futuro. De seguida temos a Tiffany Alice, que é também uma educadora financeira com blog, que vai ajudar então a Ariana, que é nada mais nada menos que uma gastadora compulsiva, que não consegue parar de comprar coisas online, que está cheia de dívidas, tem filhos e efetivamente não consegue se controlar em relação às compras e só vai acumulando dívidas atrás de dívidas. E é de facto uma história muito interessante para podermos acompanhar neste documentário. E por fim temos a Paula Pant, que vai ajudar a Lindsay, que é nada mais nada menos que uma pessoa que sofre de depressão e ansiedade e que também tem um emprego, digamos, relativamente fraco numa cervejaria, no qual recebe pouco e está completamente endividada. E acho que este tipo de cenários são cenários totalmente diferentes um do outro, mas acaba por ser também um reflexo daquilo que é a sociedade americana e que efetivamente também pode-se replicar na sociedade portuguesa. Em relação a este documentário, tem algumas melhorias, alguns pontos a apontar em relação àquilo que foi apresentado. Em primeiro lugar, não há uma transparência do prisma total de cada um deles. Por exemplo, no jogador de futebol americano, há ali um período de 3 meses que ele deixa de estar a trabalhar e não se percebe muito bem como é que ele está a gastar os rendimentos, isso poderia ter sido explorado. Acho que também foi muito vocacionado para pensar só em investir e não para adaptar o seu estilo de vida aos rendimentos que estava a ter, que durante esse período eram praticamente nenhuns, e acima de tudo, acho que essa parte da educação financeira com o Ross como educador falhou em relação àquilo que seria, obviamente, as medidas a serem tomadas naquela situação. Outra melhoria que também podia ter sido feita é o facto da Paula identificar que a Lindsay estava numa depressão e aconselhá-la, por exemplo, logo a começar a tratar dessa situação mental, em vez de estar a começar a lidar já pelas finanças, porque normalmente as finanças é aquilo que é a consequência de um problema maior. E por isso acho que seria interessante ter começado logo por um apoio gratuito, porque existem muitas associações nos Estados Unidos que também ajudam as pessoas, em vez de ela estar a interromper
digamos, a terapia para depois voltar mais tarde. Acho que seria interessante se tivesse sido um acompanhamento desde o início, num grupo gratuito, para que ela não perdesse, digamos, o chão. Outra melhoria que também aponto é o facto de não se ver este tal trabalho de campo que é feito. Aparece 3 meses, depois aparece 6, depois aparece 9, e efetivamente poderia ter sido melhor em termos daquilo que é a relação. Eles não aprofundam estes temas mais sensíveis, há ali uma parte que poderia ter sido mais revelada ao público e não foi, em relação, obviamente, ao orçamento, ao controle dos gastos, e não só a ver o que é que acontece ao fim de um trimestre ou ao fim do semestre. Acho que seria interessante também ver no dia-a-dia alguns pontos ali de organização ou de gestão destas pessoas que foram ajudadas. Fazendo uma transposição rápida para a realidade portuguesa, em primeiro lugar, nós nunca conseguiríamos obter aqueles rendimentos, porque nos Estados Unidos recebe-se muito mais e muitas vezes é quinzenalmente. Segundo, seria muito complicado nós conseguirmos arranjar um bom part-time que nos ajudasse e fizesse a diferença no final do mês, porque em Portugal nós conseguimos ganhar dinheiro em part-time, mas temos que trabalhar 5 ou 6 horas e muitas vezes é totalmente incompatível com os horários do nosso primeiro emprego, do full-time. E de seguida também o caso dos empréstimos estudantis, no meu ver, neste sentido, nós temos aqui uma vantagem porque nós não temos então esta necessidade de nos endividarmos até cerca de 100 mil euros e sair da faculdade sem nunca ter trabalhado e já estar totalmente endividado como eles nos Estados Unidos. Fora isso, o facto de nós sermos mais regrados em termos de consumismo, porque também temos rendimentos inferiores, pode de alguma forma ajudar-nos a ser mais fácil sair, digamos assim, de situações difíceis financeiramente falando. Outro ponto também é o facto de ser muito mais difícil arranjar part-times em Portugal. Isto é, a Lindsay conseguiu arranjar um part-time a fazer roupas e a pintar murais. Em Portugal provavelmente essa atividade não seria muito bem recompensada, ou então é exclusiva de poucos e por isso não seriam opções que seriam viáveis sequer no nosso país. Acho que este documentário é muito bom, em primeiro lugar, para entretenimento financeiro, para vocês poderem ver 4 histórias reais totalmente diferentes, todos com o mesmo problema, e ver aqui então as abordagens destes educadores financeiros para poder começar a ajudar a resolver a vida destas pessoas financeiramente. Agora de seguida vamos falar então aqui das outras opções que vocês podem ver na Netflix, que no meu ponto de vista também vale bem a pena. Em relação a criptomoedas, deixo-vos então aqui a sugestão do Trust No One, que é um documentário sobre uma fraude no mundo das criptomoedas, e também, neste caso, o documentário Cryptopia. No caso da Bolsa, vocês têm o escândalo da Wirecard e também, obviamente, a história da GameStop. E por fim, falamos então aqui sobre dinheiro, onde vocês têm então neste momento o Dirty Money, a série Money Explained e, claro, este último documentário que falamos aqui neste vídeo, como lidar com o dinheiro. Da minha parte, finalizando, queria agradecer a todos que estão desse lado e que ajudam o canal. Se gostaram deste vídeo, vou pedir por favor que deixem ficar o vosso gosto, porque é muito importante e assim ajudam aqui o projeto a crescer. E já sabem, eu espero-vos no próximo vídeo.